O segredo do sábio para dominar o medo. Por que tantas pessoas acreditam que coragem é o mesmo que não sentir medo? Você já notou que muitos tentam parecer fortes fingindo que nada os assusta? Mas no fundo, até os maiores líderes tremeram antes de dar o primeiro passo. O sábio dizia: o medo não é teu inimigo, ele é teu alerta. O medo é um sinal, não uma fraqueza. O sábio costumava dizer que o medo é como o sensor de fumaça da alma. Se ele dispara, é porque algo precisa da tua atenção. Mas o problema é que muita gente desliga o alarme só porque o som incomoda. Pensa nisso. Quem apaga o alerta de incêndio porque o barulho é irritante, acaba queimando a casa inteira. Do mesmo modo, quem tenta eliminar completamente o medo, acaba destruindo o próprio instinto de sobrevivência. O sábio explicava que existem dois tipos de medo. 1. O medo racional, que te protege. 2. O medo irracional, que te paralisa. Por exemplo, é racional sentir medo ao atravessar a rua sem olhar para os dois lados. Esse medo te mantém vivo. Mas é irracional travar só porque alguém pode te julgar se errar na escola ou no grupo de amigos. Esse tipo de medo não te protege, te prende. E o sábio repetia: a fraqueza não está em sentir medo, está em se ajoelhar diante dele. Repita isso para si mesmo. 1, 2, 3 vezes, até entender de verdade. Sentir medo é natural. Obedecer ao medo é uma escolha. O medo como treinador. O sábio dizia que o medo é como um treinador exigente. Ele grita, te pressiona, te faz suar. Mas é justamente isso que te fortalece. Quando o medo aparece antes de uma apresentação na escola, de uma conversa difícil com um amigo, ou de uma escolha importante, ele está te dizendo: ei, isso importa para você. Presta atenção. Os fracos fogem do medo. Os sábios escutam o que ele tem a dizer. Pensa num jogador que treme antes da final do campeonato. Ele sente o coração acelerar, as mãos suarem, e mesmo assim, entra em campo. O sábio ensinava: a coragem não é a ausência de medo, é o domínio sobre ele. Se você quer ser respeitado entre os seus amigos, na escola, no grupo ou no time, aprenda isso. Os outros vão te respeitar quando você agir mesmo tremendo. Eles vão te seguir quando perceberem que você enfrenta o que eles fogem. O medo pode ser teu maior aliado, se você aprender a colocá-lo na coleira. A geração que tem medo do desconforto. O sábio olhava para o mundo e dizia: estamos criando uma geração que teme o desconforto mais do que a derrota. E é verdade. Hoje, muitos evitam qualquer situação que cause tensão. Querem amizades sem conflitos, sucesso sem esforço, respeito sem se expor. Mas o sábio repetia: o conforto é o túmulo da ambição. Quantas vezes você já deixou de dizer o que pensa, porque ficou com medo do que os outros iam achar? Quantas vezes fingiu concordar com o grupo só para não parecer diferente? Essa é a armadilha do conforto. O medo racional te ajuda a planejar, mas o medo irracional te transforma num fantasma social. Sempre ali, mas nunca inteiro. Um exemplo simples. Um garoto quer se enturmar, mas o grupo vive zombando dos outros. Ele sente medo de ser rejeitado se não rir junto. Então, ele ri. Por fora, parece integrado. Por dentro, se sente falso. O sábio diria: nesse momento, você trocou sua autenticidade por aprovação. E isso é o primeiro passo para se tornar invisível. Ser aceito não é o mesmo que ser respeitado. E o respeito nasce quando você mantém sua essência mesmo com medo. O medo irracional e o teatro da mente. O sábio costumava contar histórias para mostrar o poder da mente. Ele dizia: o medo irracional é como um teatro dentro da tua cabeça, e você é o ator e o público ao mesmo tempo. Você já sentiu medo de algo que sabia ser exagerado? Como falar em público, ser julgado nas redes, ou simplesmente dizer não a alguém popular? Isso é o teatro do medo. O cérebro cria um drama, e você acredita no roteiro. O sábio ensinava: a mente é uma excelente atriz, mas uma péssima roteirista. Ela inventa catástrofes que quase nunca acontecem. Por isso, ele repetia: o medo perde força quando você entra em cena. Por exemplo, tem medo de falar na frente da turma? Fale. Tem medo de errar? Erre logo. Tem medo de ser excluído? Mostre quem você é de verdade.
Quanto mais você enfrenta, mais o medo se cansa. O sábio dizia que o medo é como um cachorro bravo. Late muito, mas recua quando sente firmeza. Então, a regra é simples. Se o medo late, olhe nos olhos dele e dê um passo à frente. A diferença entre coragem e imprudência. Muitos jovens confundem coragem com fazer loucuras, mas o sábio explicava que a coragem é a inteligência do medo. Por exemplo, subir num carro com alguém bêbado não é coragem, é burrice. Enfrentar um grupo que te provoca, sozinho e sem pensar, não é bravura, é ego. Se arriscar em algo que destrói tua paz só para parecer forte, é imaturidade. O sábio repetia: o corajoso age apesar do medo, o tolo age sem pensar no medo. Um atleta sente medo antes da competição, mas usa esse medo para focar. Um músico sente medo antes de subir ao palco, mas o usa como energia. O medroso foge, o imprudente ignora. O sábio aprende a dançar com o medo. E ele repetia isso em cada lição. 1. Não fuja do medo. 2. Não o ignore. 3. Aprenda a usá-lo como bússola. O medo indica onde está o teu próximo crescimento. Tudo o que te assusta um pouco é o que te fará evoluir muito. A coragem se treina. O sábio dizia que a coragem é como um músculo. Ninguém nasce forte, mas todos podem ficar. E a única forma é treinar com pequenas doses de desconforto todos os dias. Por exemplo, se você tem medo de iniciar conversas, comece cumprimentando estranhos. Se teme errar, force-se a tentar mesmo quando não sabe o resultado. Se evita o conflito, pratique dizer não quando precisar. Cada vez que você age apesar do medo, você o enfraquece. Cada vez que foge, você o alimenta. O sábio dizia: o medo é um aluno que se rebela. Se você o enfrenta, ele aprende. Se o ignora, ele te domina. Repita isso. A coragem é construída, não herdada. É uma decisão repetida, não uma bênção mágica. Quem você admira hoje, atletas, artistas, empreendedores, todos já tiveram medo. Mas eles escolheram agir mesmo tremendo. E foi justamente aí que a coragem nasceu. O medo social, o mais comum e o mais enganador. O sábio alertava que o medo mais poderoso da juventude não é o de cair, nem o de se machucar fisicamente. É o medo de ser rejeitado. É o medo de ser o único a pensar diferente. É o medo de ser o esquisito do grupo. E esse medo destrói talentos antes mesmo que floresçam. Quantas ideias incríveis você já escondeu só para não ouvir risadinhas? Quantas vezes se calou quando sabia a resposta certa? O sábio dizia: a opinião dos outros é o maior ladrão de sonhos que existe. E ele repetia isso sempre, até o aluno entender. Quer um exemplo? Um jovem quer postar um vídeo cantando, mas pensa: e se rirem de mim? Então ele não posta. 3 anos depois, ele vê alguém viralizar com algo parecido, e sente o gosto amargo de ter sido covarde com o próprio talento. O sábio resumia: quando você deixa o medo da opinião dos outros te controlar, você se transforma em prisioneiro de um exército invisível. Quer ser livre? Então prepare-se para não agradar todo mundo. A coragem social é o primeiro passo para a autenticidade. O sábio e o jogo dos grupos. O sábio observava os grupos de jovens e dizia: o medo muda de forma quando entra no grupo. Sozinho, ele é ruído. Em grupo, vira moda. Nos grupos, o medo aparece como pressão para se encaixar. É o medo de dizer não, de se afastar de quem te faz mal, de contrariar o que todos acham certo. Ele contava uma parábola simples. Um grupo de amigos está num barco. Um deles vê um buraco pequeno entrando água. Mas ninguém quer se levantar para consertar, porque vai parecer drama. O barco afunda e todos afundam juntos. O sábio dizia: a coragem de um salva o grupo inteiro. A covardia de todos destrói cada um. Nos grupos, seja o que enxerga o buraco, e tenha coragem de avisar. Mesmo que riam, mesmo que te chamem de chato. Lembre-se, quem tem coragem moral sempre paga um preço no começo. Mas é quem todos buscam quando o caos chega. Seus amigos podem zombar da tua firmeza hoje, mas vão te admirar quando precisarem dela amanhã. O sábio e o campo de batalha da vida.
O sábio comparava a vida a uma arena. Cada medo é um oponente. E você precisa aprender a lutar com cada um. Não com força bruta, mas com inteligência emocional. Ele dizia: quem evita o combate do medo, perde o troféu da evolução. Cada vez que você enfrenta algo que te assusta, você avança um nível. Falar em público, pedir desculpas, defender um amigo, dizer o que pensa, tudo isso são batalhas. E ele repetia: a coragem não é emoção, é escolha. E toda escolha tem custo. Você vai sentir o coração bater mais forte, vai querer fugir. Mas é aí que o sábio insistia: o medo é a fronteira entre quem você é e quem você pode ser. Atravesse essa linha. O teatro da covardia. O sábio via o mundo moderno como um grande palco onde a maioria finge ser destemida, mas vive escondendo o medo atrás de sorrisos. As redes sociais são o exemplo perfeito disso. Gente que parece confiante, mas que não consegue dormir por medo de não ser aceita. Ele dizia: o medo escondido apodrece a alma. E alertava: quem não enfrenta o próprio medo acaba virando ator no teatro da covardia, fingindo força para esconder a fraqueza. Por isso o sábio ensinava a encarar o medo como um espelho. Em vez de fugir, olhe para ele e pergunte: o que você quer me ensinar? Talvez ele só esteja te mostrando o que você precisa aprender. Talvez ele esteja te empurrando na direção certa, a que você evita há anos. O sábio e a arte da ação. O sábio sempre encerrava suas lições com um desafio: agir. Ele dizia: pensar sem agir é sonhar de olhos abertos. Agir sem pensar é cair no escuro. Mas pensar e agir, isso é poder. Por isso, o sábio pedia: escolha uma coisa que te dá medo e haja hoje. Não amanhã. Não quando se sentir pronto. Hoje. Pode ser mandar uma mensagem difícil. Pode ser admitir um erro. Pode ser dizer não a um grupo que te puxa para baixo. E quando fizer, repita: o medo não me comanda. Essa frase é tua armadura. Ele dizia ainda: o mundo perdoa o fracasso, mas nunca perdoa a fraqueza visível. Fracassar tentando é humano. Fugir com desculpas é covarde. O último ensinamento. O sábio costumava terminar suas conversas olhando firme para o discípulo e dizendo: você não é definido pelo medo que sente, mas pela ação que escolhe. E repetia isso até o jovem entender: a coragem não vem antes da ação, ela vem depois. Quer se sentir confiante? Age primeiro. Quer parecer corajoso? Age com medo mesmo. Quer ser respeitado? Age quando ninguém mais age. A coragem não se ensina em livros. Ela se aprende vivendo. Para lembrar sempre: o medo é o teu alarme, não teu inimigo. A coragem se constrói repetindo ações pequenas. Ser aceito é bom. Ser autêntico é melhor. O desconforto é a academia da alma. E o sábio tinha razão. O poder está na ação. O sábio dizia que quem entende isso deixa de ser refém dos outros e começa a liderar a própria vida. E quando alguém perguntava qual era o segredo da coragem, ele sorria e respondia: o segredo é simples. Age mesmo tremendo. E esse é o verdadeiro domínio sobre o medo. Não é eliminá-lo. É transformá-lo em impulso. Porque, no fim, a coragem não é o grito que vence o medo. É o silêncio firme de quem age apesar dele. Mensagem final do sábio: não espere o medo desaparecer. Espere o medo aparecer. E vá assim mesmo. E quando o fizer, vai descobrir algo poderoso. O medo não desaparece quando você foge. Ele desaparece quando você age. E esse é o verdadeiro segredo do sábio para dominar o medo.